Começa agora o Gospel News. Hoje é terça-feira, dia 9 de dezembro de 2025. E eu sou Karen Crisóstomo. Nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube Rede Gospel TV Oficial com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Governo oficializa novas regras para a obtenção da CNH e medida deve beneficiar cerca de 20 milhões de pessoas. Alexandre de Moraes rechaça pedidos para incluir Luiz Fux no julgamento e ministro Flávio Dino bate boca com advogado. União Europeia anuncia novas regras para importações agrícolas e bloco se prepara para assinar acordo comercial com o Mercosul. Casal é assassinado a tiros na Avenida Brasil. E veja também, Paramount faz oferta de 108 bilhões de dólares para comprar a Warner e entra na briga com Netflix pelo futuro do cinema. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo, agora no Gospel News. Uma boa noite. O governo federal oficializou na manhã de hoje as novas regras para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação. Um novo aplicativo com aulas gratuitas também foi lançado durante o evento em Brasília. O presidente Lula assinou hoje a medida provisória que cria a CNH do Brasil. O novo projeto chega com novas regras para baratear o processo de obtenção do documento. A expectativa do Ministério dos Transportes é que o novo modelo lançado nesta terça-feira reduza em até 80% o custo para tirar o documento, além de diminuir os entraves e a demora no processo de renovação da carteira. Durante o evento, as autoridades brasileiras falaram sobre o curso teórico gratuito e digital, que será disponibilizado no novo aplicativo. Agora, as aulas em autoescola deixam de ser obrigatórias e os alunos poderão acessar os conteúdos teóricos na nova plataforma, de forma gratuita. Outro ponto importante é que o aluno poderá usar um carro particular e optar por aulas com um instrutor autônomo, credenciado pelo Detran. O ministro dos Transportes, Renan Filho, também destacou ao longo da cerimônia que vai haver uma redução no preço dos exames médicos, necessários para tirar o documento. Segundo ele, o custo vai baixar 40% e deve cair para no máximo R$ 180. O Partido União Brasil decidiu expulsar o ministro do Turismo, Celso Sabino, por entender que ele cometeu infidelidade partidária ao preferir trabalhar com o governo Lula. Em setembro, a sigla havia pedido para afiliados deixarem os cargos dentro da gestão Lula. Na época, o partido político alertou que o descumprimento seria considerado infração disciplinar. Celso Sabino chegou a entregar uma carta de demissão ao presidente Lula, mas um tempo depois mudou de ideia e tentou negociar a manutenção no governo Lula e também no União Brasil. A tentativa não deu certo e pouco tempo depois, Sabino foi afastado de cargos e decisões nas estruturas administrativas do partido. Aliados afirmam que a reviravolta foi influenciada pelo cálculo eleitoral de 2026. Sabino pretende disputar uma vaga no Senado, pelo Pará, e acredita que o apoio de Lula, somado à visibilidade proporcionada pelas ações ligadas à COP30, pode fortalecer a candidatura. Na noite de ontem, a demissão de Celso Sabino do União Brasil foi oficializada. Em uma transmissão ao vivo, o ministro afirmou que a exclusão dele do quadro do partido se deu pelo fato de continuar ajudando o estado do Pará e também de continuar trabalhando no governo Lula. E sobre a minha expulsão, a minha exclusão do quadro do partido, deu-se pelo fato de eu continuar ajudando o Pará, de eu continuar trabalhando no Ministério do Turismo, servindo ao Brasil, optando pela escolha que eu entendo e a grande maioria dos brasileiros entendem também, que é o melhor projeto para o país, que é o projeto comandado pelo nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Esse projeto que tem trazido ao Brasil grandes vitórias, tem reduzido o número da taxa de desemprego a níveis nunca antes vistos, tem trazido para a nossa economia a maior massa salarial de toda a história, tem trazido para o mercado de trabalho uma quantidade de brasileiros nunca antes vista no mercado de trabalho, e é o projeto que eu acredito. Então, por continuar na equipe do presidente Lula, por continuar servindo o estado do Pará num momento tão importante. Durante a transmissão, o ministro também anunciou um recorde de visitantes no Brasil. Eu quero anunciar aqui mais um recorde histórico do turismo.
Batemos a marca de 8,3 milhões de turistas estrangeiros visitando nosso país apenas em 2025. Um número extraordinário, até pouco tempo atrás inimaginável. E esse trabalho que tem trazido esses resultados para o Brasil, que estão à disposição de todos que queiram pesquisar, em todos os sites especializados em dados da Receita Federal, da Polícia Federal, da FEComércio, da Associação das Locadoras de Veículos, da Associação das Operadoras de Viagem, das Agências de Viagens, da associação que representa a aviação civil brasileira, a associação que representa os transatlânticos, os cruzeiros no nosso país. Todos os indicadores do turismo no Brasil foram ultrapassados e muito nas suas melhores marcas históricas durante esses últimos 2 anos e meio. E a reunião organizada por Flávio Bolsonaro contou com a participação de diversas lideranças da direita, mas os detalhes do encontro não foram revelados. Participaram do encontro Antônio Rueda, do União Brasil, Valdemar Costa Neto, Rogério Marinho e Ciro Nogueira. No final, o senador Rogério Marinho conversou com jornalistas. Segundo ele, Flávio Bolsonaro apresentou o projeto que tem para o país e colocou as condições da campanha dele. Marinho afirmou que a decisão anunciada no último final de semana não foi comunicada com antecedência aos partidos aliados, mas que o projeto é fazer com que no próximo ano a direita possa derrotar o presidente Lula. De acordo com o político, a reunião foi para esclarecer os motivos da definição de Flávio Bolsonaro como pré-candidato à presidência da República. Bom, nós tivemos uma reunião hoje à noite aqui na casa do senador Flávio com o presidente do União Brasil e o presidente do Progressistas, o senador Ciro, o Antônio Rueda e o presidente do nosso partido, do PL, o Valdemar da Costa Neto. Na oportunidade, o senador Flávio colocou as condições de sua campanha, da sua candidatura, né, a necessidade de estarmos juntos, né, colocou o que é que pretende apresentar como projeto de país, e tanto o Ciro como o Rueda, que representa hoje uma federação, né, ouviram, foram muito receptivos e vão conversar com o seu partido, com os seus partidos, para tomar uma decisão. Em um evento em São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas manifestou apoio à pré-candidatura de Flávio Bolsonaro. Como foi amplamente noticiado, e o próprio Flávio falou isso, ele esteve comigo na sexta-feira passada, nós conversamos sobre isso. O presidente Bolsonaro, que é uma pessoa que eu respeito muito, e sempre disse que eu ia ser leal ao Bolsonaro, que eu sou grato ao Bolsonaro, eu tenho essa lealdade, é inegociável. Ele disse, o Flávio, da escolha que o Bolsonaro fez pelo nome dele. E é isso, o Flávio vai contar com a gente. O Flávio tem uma grande responsabilidade a partir de agora, ele se junta a outros grandes nomes da oposição que já colocaram seus nomes à disposição. A gente tem o Romeu Zema, a gente tem o Ronaldo Caiado, acho que outros nomes vão aparecer, a gente pode ter aí o Ratinho Júnior, todos extremamente qualificados. E a responsabilidade que recai sobre os ombros dele agora é discutir o futuro do Brasil. É estabelecer um plano de consenso que pense, que olhe aí o futuro do nosso país. Mas a caminhada de Flávio como principal face da direita não será fácil. Lideranças do Centrão demonstraram resistência ao nome dele e avaliam que a insistência da família Bolsonaro nesse tema pode fragmentar o campo da direita no primeiro turno das eleições de 2026. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, rechaçou os pedidos para que o ministro Luiz Fux participe do julgamento do núcleo 2 da tentativa de golpe. Na mesma sessão, o ministro Flávio Dino protagonizou uma cena lamentável. Ele discutiu com o advogado e ordenou a retirada do profissional do tribunal. No início do julgamento dos réus do núcleo 2 da tentativa de golpe, o advogado Marcos Vinícius Figueiredo, defensor do general Mário Fernandes, levantou uma dúvida sobre um pedido da defesa de Felipe Martins para que o ministro Luiz Fux participasse do julgamento. Mas o ministro Alexandre de Moraes respondeu de forma dura e chamou o pedido de absurdo. Presidente, aqui, ação penal. Ministro, sobre a questão de ordem... Eu iria falar no final, mas se Vossa Excelência prefere. Presidente, não tem a mínima pertinência
além de protelatória, chega a ser absurdo o pedido de que um ministro da segunda turma faça parte de um julgamento na primeira turma. Nós sabemos, e essa questão de ordem foi levantada ontem também, e já decidida ontem pela defesa, por uma das defesas, o artigo 147 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal diz claramente que bastam 3 ministros. Se um de nós, fora o relator, obviamente, hoje não pudesse estar presente, com 3 ministros a turma poderia julgar. E nenhum ministro pode estar presente e fazer parte das 2 turmas ao mesmo tempo. Isso é tão óbvio que causa espanto ter sido pleiteado, talvez, e aqui entendo, talvez pelo fato dos eminentes advogados que pleitearam não terem o costume de atuar no Supremo Tribunal Federal. A defesa de Martins pediu o reconhecimento da vinculação do ministro Luiz Fux em razão da conexão processual entre as ações penais e dos princípios constitucionais da ampla defesa. Os advogados disseram que Felipe Martins tem o direito de ser julgado pela mesma composição colegiada que apreciou os núcleos 1 e 4 da suposta tentativa de golpe. Alexandre de Moraes também tentou justificar a fala dele, dizendo que o próprio ministro Luiz Fux escolheu sair da primeira turma. Então, presidente, não há a mínima pertinência nessas alegações. O eminente ministro Luiz Fux, ele, de esponte própria, solicitou a sua transferência. Desde da transferência do eminente ministro Luiz Fux, essa primeira turma já julgou 672 casos. Os 4 ministros dessa primeira turma julgaram mais de 600 casos nas sessões virtuais e na sessão presencial, exatamente porque a turma hoje se compõe de 4 membros. Uma vez empossado o novo membro, ele fará parte e pegará o julgamento do momento em que estiver. Então, obviamente, presidente, afasto, como afastei ontem monocraticamente, afasto a solicitação de adiamento do julgamento, a solicitação, há uma solicitação, inclusive, para que o ministro Luiz Fux, como se parte fosse, se manifestasse se quer ou não fazer parte. Então, afasto totalmente por impossibilidade jurídica do pedido. Alguns minutos mais tarde, o advogado Jeffrey Chiquini foi à tribuna com novos pleitos para a retirada de documentos do processo e a inclusão de slides. Os pedidos foram negados pelo ministro Alexandre de Moraes, mas houve um bate-boca. Então, tem 2 slides que Vossa Excelência deseja que eu desejo que seja acrescentado. Muito porque claro, doutor. Diz respeito à imputação e uma tese doutrinária que foi retirada da defesa. Então, com o máximo respeito, está posto. Muito obrigado. Agradeço e peço deferimento dos pleitos. Muito obrigado. Licença, muito obrigado. Vossa Excelência deseja se pronunciar agora? Presidente, em relação à primeira questão, será tratada no mérito, no voto. Em relação aos slides, absolutamente impertinentes. Se fossem importantes para a defesa, teria juntado aos autos e teria juntado nas alegações finais. Não para sustentação oral, que essa... Doutor, por favor. Doutor, por favor, não foi lhe concedida a palavra. Então, ficará fora dos autos. Pois não. Questão de ordem está indeferida. Vossa Excelência pode retornar ao seu lugar, Vossa Excelência terá a sustentação oral. Questão de ordem está indeferida, doutor. Doutor, por favor. Retorne ao seu lugar, por favor. Vossa Excelência vai ter o seu tempo para formular as suas teses de defesa. Eu dei ordem para o policial. Doutor, por favor, retorne ao seu lugar. Muito obrigado. De acordo com a denúncia da PGR, o réu Felipe Martins atuou como um dos articuladores para a elaboração da suposta minuta do golpe de Estado. E o ministro Luiz Fux foi designado relator de uma decisão que pode conceder um habeas corpus ao ex-presidente Jair Bolsonaro.
O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, foi designado relator de uma reclamação que tenta reabrir o caminho para um habeas corpus em favor do ex-presidente Jair Bolsonaro. A ação busca anular a decisão monocrática do ministro Dias Toffoli, que negou o pedido de liberdade por falta de legitimidade por atender que o habeas corpus não é a via adequada para atacar decisões colegiadas do STF. A advogada quer forçar a análise desse agravo regimental na segunda turma do STF, que hoje é composta por Luiz Fux, Gilmar Mendes, Cássio Nunes e André Mendonça. O senador Flávio Bolsonaro visitou o pai dele na manhã de hoje e afirmou à imprensa que a pré-candidatura dele é irreversível. Flávio Bolsonaro chegou cedo à sede da Polícia Federal em Brasília para visitar o pai Jair Messias Bolsonaro. Na saída, o senador disse que os dois conversaram sobre a repercussão do anúncio da pré-candidatura. Só peço que vocês façam, não foi um ato isolado aquilo que eu falei. Foi um ato que começou no final da manhã e foi até a noite, quando eu falei qual era o meu preço. O meu preço é o Bolsonaro livre e nas urnas. Ou seja, não tem preço. Essa é a conclusão. Então, é bom explicar, porque fica parecendo que eu estou me colocando à venda, tem um valor financeiro que eu posso estar disposto a receber para desistir. E, obviamente, os fatos mostram que não é isso. Estou colocando muito claro, se a gente voltar a ter democracia no país, com o presidente Bolsonaro livre, concorrendo nas urnas, podendo fazer campanha com os seus netos, os filhos de Eduardo Bolsonaro, pelas ruas aqui do Brasil, é sinal de que a gente voltou a alguma normalidade e eu posso voltar ao meu projeto inicial, que era a pré-candidatura ao Senado no Rio de Janeiro. Quem também visitou o Jair Messias Bolsonaro foi a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Ontem, Michele pediu o afastamento da presidência do PL Mulher, alegando tensões decorrentes da prisão do marido. De acordo com o comunicado divulgado pelo movimento, as constantes injustiças feitas contra ela e a família Bolsonaro agravaram a situação da saúde dela. O texto ainda afirma que Michele vai cumprir o afastamento, mas sem especificar por quanto tempo. A direção do Progressistas no Paraná decidiu que não vai apoiar uma candidatura do senador Sérgio Moro ao governo do estado em 2026. Dirigentes do Progressistas argumentam que Sérgio Moro não foi capaz de construir consenso e consolidar apoio dentro do partido. Sem esses dois fatores, segundo eles, será impossível registrar uma candidatura única pela federação. Ciro Nogueira, presidente do PP, endossou a posição do diretório estadual do PP e afirmou que jamais ficará contra a decisão do grupo. O União Brasil mantém o desejo de lançar o nome do senador Sérgio Moro ao governo do Paraná, indicando que ele lidera as pesquisas. Mas o PP, por outro lado, integra a base do atual governador, Ratinho Júnior. Os presidentes dos dois partidos sinalizaram ainda que o assunto deve ser debatido entre as lideranças na federação. O presidente Lula sancionou a lei que aumenta em até 30% o tempo máximo de prisão para alguns crimes. O projeto também altera o Estatuto da Criança e do Adolescente para prever tratamento médico e psicológico a famílias de vítimas. O texto torna obrigatório ainda o monitoramento eletrônico dos condenados por crimes contra a dignidade sexual e crimes contra a mulher ao deixarem a prisão. Um avião militar com 7 pessoas a bordo caiu na Rússia. Uma agência de notícias local afirmou que todos os tripulantes morreram. Segundo a agência de notícias TASS, a aeronave da era soviética caiu na região de Ivanovo e realizava um voo de teste após trabalhos de manutenção. O Antonov AN-22 é um avião de transporte militar soviético da década de 1960 e considerado a maior aeronave turbohélice já produzida em série no mundo. O modelo foi projetado para atender às necessidades logísticas da União Soviética, especialmente para transportar cargas pesadas e volumosas. Por conta de sanções internacionais, a Rússia se viu obrigada a utilizar aviões da era soviética para fins comerciais e militares. Israel anunciou hoje que vai reabrir a passagem para a Jordânia para levar ajuda humanitária para a faixa de Gaza. O país também prometeu escoltar e proteger os veículos para que cheguem aos palestinos. E a União Europeia anunciou novas regras para a importação de produtos agrícolas em meio a discussões do acordo comercial com o Mercosul.
A União Europeia anunciou nesta terça-feira que vai reforçar os controles sobre as importações agrícolas. A decisão é um sinal enviado à França na tentativa de convencer o país a apoiar o acordo comercial com o Mercosul, composto por Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai. Para garantir que os produtos que entram na Europa cumpram as normas do bloco, a Comissão Europeia prometeu aumentar em 50% o número de controles no exterior nos próximos 2 anos. Além disso, os controles nas passagens de fronteira dentro do bloco aumentaram em 33% para garantir que os Estados-membros realizem as inspeções adequadamente. A comissão também planeja atualizar as regras sobre a presença de resíduos de pesticidas proibidos na União Europeia em produtos importados e anunciou a criação de um grupo de trabalho sobre o assunto. A França se opôs ao acordo comercial em sua forma atual e exigiu controles mais rigorosos, particularmente sobre resíduos de pesticidas, antes de reconsiderar sua oposição. Os Estados europeus deverão votar o acordo comercial entre os dias 16 e 19 de dezembro em Bruxelas. Segundo uma fonte, a Comissão Europeia espera que o tratado seja assinado em 20 de dezembro em Foz do Iguaçu. Em seguida, precisará ser ratificado pelo Parlamento Europeu, provavelmente no início de 2026. O Tratado de Livre Comércio vai permitir que a União Europeia exporte mais veículos, máquinas, vinhos e bebidas destiladas para a América Latina e vai facilitar a entrada de carne, açúcar, arroz, mel e soja sul-americanos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi questionado sobre os ataques no Caribe e também no Oceano Pacífico e disse que cada barco afundado salva 25 mil vidas americanas. Ao ser perguntado em uma coletiva de imprensa na Casa Branca sobre os ataques a supostos barcos de tráfico de drogas no Caribe e no Oceano Pacífico, que desde setembro já mataram 87 pessoas, sem a confirmação de que elas eram ligadas ao narcotráfico, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que cada barco afundado salva milhares de vidas americanas. Conseguimos reduzir em 92% ou 94% a entrada de drogas por via marítima e estamos tentando descobrir quem são os responsáveis pelos 6% restantes, porque as pessoas não estão gostando de pilotar barcos carregados de drogas atualmente. A cada barco que interceptamos, em média, salvamos 25 mil vidas americanas. Trump alertou que a Europa está em um caminho muito ruim, dias depois de Washington publicar sua nova estratégia de segurança, na qual critica o velho continente pela migração em massa. A Europa precisa ter muito cuidado, eles estão fazendo muitas coisas. Queremos que a Europa continue sendo a Europa. A Europa está seguindo em algumas direções ruins. Isso é muito ruim para as pessoas. Não queremos que a Europa mude tanto. Eles estão seguindo em direções muito perigosas. O presidente americano também criticou a multa de 140 milhões de dólares, cerca de 760 milhões de reais, imposta pela União Europeia à rede social X, do magnata da tecnologia Elon Musk, afirmando que é uma situação complicada e difícil e que não acha que seja justo ou certo. Além disso, o republicano anunciou um pacote de assistência econômica de 12 bilhões de dólares, mais de 65 bilhões de reais, para os agricultores americanos. Donald Trump também ameaçou impor novas tarifas aos produtos mexicanos. O presidente americano Donald Trump ameaçou impor novas tarifas aos produtos mexicanos, caso o país vizinho não forneça mais água aos Estados Unidos, em virtude de um acordo bilateral de distribuição. Trump acusou o México de violar um tratado de 1944, segundo o qual os Estados Unidos compartilham água do rio Colorado em troca de água do rio Bravo, que atravessa a fronteira comum de 3.150 quilômetros. O México continua violando nosso tratado integral sobre a água, escreveu Trump em sua plataforma Truth Social, ao exigir que o país vizinho proporcione mais de 200 milhões de metros cúbicos de água aos Estados Unidos até o fim do ano. Caso contrário, enfrentará uma tarifa adicional de 5% sobre as exportações mexicanas. Quanto mais tempo o México demora para liberar a água, mais prejudicará nossos agricultores, acrescentou o presidente americano. Horas antes, Trump havia anunciado um plano de ajuda de 12 bilhões de dólares, cerca de 65 bilhões de reais, aos agricultores americanos afetados pelas consequências das tarifas impostas a seus parceiros comerciais. A nova ameaça ao México ocorre após vários diálogos nas últimas semanas entre Trump e a presidente mexicana Claudia Sheinbaum.
Até agora, a presidente tem conseguido que Trump aceite não impor tarifas às exportações mexicanas, 80% delas destinadas aos Estados Unidos. Em troca, o governo mexicano enviou militares à fronteira compartilhada e multiplicou as prisões para deter o tráfico de drogas aos Estados Unidos. Um ano após a queda de Bashar al-Assad, cidadãos sírios tomaram as ruas de Damasco para celebrar a nova fase política do país. Dezenas de milhares de pessoas saíram às ruas na Síria para celebrar o aniversário de um ano da queda de Bashar al-Assad. Na capital Damasco, a atmosfera era festiva, com fogos de artifício, orações e bandeiras. As forças militares desfilaram pela Praça Umayyad, a mais importante da cidade, saudadas pelos presentes. Até mesmo um show aéreo foi registrado, com helicópteros e paragliders sobrevoando a área, onde aconteceram as maiores celebrações. Faz um ano e vimos muitas mudanças significativas e positivas, economicamente, socialmente e em todos os outros aspectos. Mas a maior mudança que testemunhamos é que há segurança e que o medo foi removido dos corações de todos. O mais importante é que estamos respirando liberdade. Damasco está brilhando hoje. Antes nem era seguro andar por aí, você não podia dizer nada. Como dizem, as paredes tinham ouvidos. Mas agora podemos dizer o que quisermos, claro, dentro dos limites da lógica e da lei. O presidente sírio Ahmed al-Sharaa participou de uma cerimônia oficial em Damasco para marcar um ano da queda do governo anterior, liderado por Bashar al-Assad, membro de uma dinastia que governou a Síria com punho de ferro durante mais de 5 décadas. No mesmo 8 de dezembro, um ano atrás, a aliança islamista liderada por Sharaa expulsou Assad da capital, ponto alto de uma ofensiva relâmpago lançada no final de novembro. Neste um ano à frente da Síria, o novo líder visitou várias capitais, como Washington, por exemplo, onde foi recebido calorosamente pelo presidente americano Donald Trump. Um incêndio devastou um prédio comercial de 7 andares na capital da Indonésia. Segundo as autoridades, pelo menos 22 pessoas morreram. Um prédio comercial de 7 andares pegou fogo em Jakarta nesta terça-feira, deixando vários mortos. A polícia da Indonésia disse que a explosão de uma bateria no primeiro andar deu início ao fogo, que se alastrou para os andares superiores do prédio no centro de Jakarta, antes de ser controlado. O chefe da polícia afirmou que a maioria dos mortos eram mulheres, incluindo uma grávida. Muitas vítimas não apresentavam queimaduras e provavelmente morreram por asfixia. Os corpos foram levados para o hospital da polícia, onde será realizada a autópsia. O número de vítimas ainda pode aumentar, já que as equipes de emergência procuram por pessoas possivelmente presas dentro do prédio ou por mais vítimas. Pelo menos 100 bombeiros e 29 caminhões foram mobilizados para controlar as chamas. Incêndios fatais não são incomuns na Indonésia. Em 2023, pelo menos 12 pessoas morreram no leste do país após uma explosão em uma fábrica de processamento de níquel. E as autoridades da Indonésia alertaram para a escassez de alimentos e abrigos após as fortes chuvas. Em meio ao caso, uma província conta com elefantes para ajudar na limpeza das estradas. As chuvas que castigam há semanas a Indonésia deixaram regiões do país destruídas. Até agora, mais de 950 pessoas morreram e o governo alerta para a escassez de alimentos, abrigos e medicamentos. Em meio ao caos, o distrito de Pidie Jaya, na província de Aceh, conta com a ajuda de gigantes. Os elefantes estiveram aqui para ajudar o povo da vila de Meunasabie. Com esses elefantes, podemos avançar. 4 elefantes de um centro de treinamento local têm usado suas trombas para pegar grandes pedaços de madeira e ajudar a desatolar veículos presos. Em locais de difícil acesso ou sem maquinário específico, o animal pode ser a salvação. Estamos mais focados em remover os detritos em frente às casas das pessoas para melhorar o acesso. Se algum veículo ficar atolado, podemos usar os elefantes daqui para ajudar também. Hospitais, escolas e prédios administrativos foram destruídos pelas chuvas e enchentes. Várias pontes desabaram, o que deixou muitas comunidades isoladas.
O governo calculou em até 3,1 bilhões de dólares o custo das obras de reconstrução nas áreas afetadas. A Indonésia abriga 2 subespécies de elefantes asiáticos: o elefante de Sumatra e o elefante pigmeu de Bornéu. Pelo menos 30 pessoas ficaram feridas após o forte terremoto de magnitude 7,5 que atingiu a costa norte do Japão. As autoridades japonesas relataram nesta terça-feira que cerca de 30 pessoas ficaram feridas após um forte terremoto de magnitude 7,5 atingir a costa norte do Japão. A primeira-ministra Sanai Takaichi detalhou que o sismo provocou várias ondas de tsunami de até 70 centímetros de altura. De acordo com a Agência Meteorológica do Japão, o terremoto ocorreu pouco antes da meia-noite de segunda-feira na costa de Misawa, no norte do país, a uma profundidade de 53 quilômetros, e aumentou a possibilidade de outros terremotos fortes nos próximos dias. O governo pediu que os cidadãos tomem precauções em caso de tremores secundários. A agência meteorológica emitiu inicialmente um alerta de tsunami, cancelado horas depois. Um porta-voz do governo afirmou que não houve relatos de anomalias nas 2 usinas nucleares no norte do Japão e acrescentou que investigações estavam em andamento em outras instalações. O Japão está localizado no chamado Círculo de Fogo do Pacífico, uma área de intensa atividade sísmica. Cerca de 100 estudantes que foram sequestrados no mês passado na Nigéria chegaram à sede do governo. As autoridades locais ainda buscam pelos outros 165 jovens sequestrados. Cerca de 100 estudantes libertados após o sequestro no mês passado de uma escola católica da Nigéria chegaram à sede do governo de Mina, capital do estado de Níger. O paradeiro de outros 165 estudantes ainda é desconhecido. Os alunos da escola Santa Maria, em Papiri, a maioria com idades entre 10 e 17 anos, chegaram em 5 ônibus escoltados por veículos militares e blindados e foram recebidos pelo governador do estado de Níger, Mohamed Umaru Bago. Em 21 de novembro, homens armados sequestraram 303 estudantes e 12 professores em um dos maiores raptos em massa na Nigéria. Cerca de 50 alunos conseguiram escapar dos sequestradores pouco depois do ataque. Sequestros em massa são frequentes no país, a maioria cometidos por bandos criminosos. Um dos primeiros ocorreu em 2014, quando os jihadistas do Boko Haram sequestraram 300 alunas em Chibok, no estado de Borno. 10 anos depois, ainda se desconhece o destino de 90 delas. A Nigéria, país mais populoso da África, com 230 milhões de habitantes, é dividida entre um norte de maioria muçulmana e um sul predominantemente cristão. O mês de novembro registrou uma onda significativa de sequestros, nos quais mais de 400 nigerianos foram raptados em um intervalo de 15 dias. E os confrontos entre Tailândia e Camboja continuaram nesta terça-feira. 10 pessoas morreram. As autoridades declararam que pelo menos 7 civis foram mortos e cerca de 20 ficaram feridos no Camboja em decorrência dos ataques tailandeses desde o início dos confrontos no domingo. Horas depois, o exército tailandês anunciou a morte de 2 de seus soldados, além de um que perdeu a vida na segunda-feira. Até então, o Camboja alegava não ter respondido aos ataques tailandeses, mas o ex-primeiro-ministro cambojano Hun Sen anunciou nesta terça que seu país adotou represálias contra a Tailândia. Os 2 vizinhos do Sudeste Asiático se acusam mutuamente de ter iniciado a retomada dos combates no domingo, menos de 2 meses após a assinatura de um acordo de cessar-fogo com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A disputa entre os 2 países gira em torno de um desacordo centenário sobre as fronteiras traçadas durante o domínio colonial francês na região. Tanto a Tailândia quanto o Camboja reivindicam a soberania sobre diversos templos antigos na zona limítrofe. A retomada das hostilidades levou ao deslocamento de milhares de civis. No próximo bloco, Polícia Paulista prende um suspeito de roubo de obras de Matisse Portinari e Câmara Municipal aprova o serviço de mototáxi na capital paulista. A Polícia Civil de São Paulo prendeu um dos envolvidos no furto das obras do francês Henri Matisse e do brasileiro Cândido Portinari. O segundo suspeito segue foragido.
A Polícia Civil de São Paulo deteve um dos 2 suspeitos de participar do roubo de obras do francês Henri Matisse e do brasileiro Cândido Portinari na capital paulista, enquanto continuam as buscas por um segundo suspeito. 2 homens armados invadiram no domingo a Biblioteca Mário de Andrade, no centro de São Paulo, e roubaram 8 gravuras de Henri Matisse, um dos grandes pintores do século XX, do livro ilustrado Jazz, publicado na França em 1947, além de outras 5 de Cândido Portinari, um dos pintores mais renomados da história do Brasil, da obra Menino de Engenho, de 1959. As gravuras de Matisse e Portinari faziam parte de uma exposição sobre o movimento modernista, realizada em colaboração entre a Biblioteca Mário de Andrade e o Museu de Arte Moderna de São Paulo. De acordo com as autoridades, os criminosos renderam uma vigilante e um casal de idosos que visitava a biblioteca. Em seguida, roubaram as gravuras e as guardaram em uma sacola de lona antes de saírem pela porta da frente. Segundo a polícia, o suspeito foi localizado na região central da cidade ao ser identificado após um trabalho de inteligência, investigação e análise de câmeras de segurança que registraram a ação criminosa no domingo. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que o veículo utilizado na fuga foi localizado e encaminhado para perícia técnica. A Prefeitura de São Paulo ainda não informou o valor estimado das obras roubadas. A Câmara Municipal de São Paulo aprovou o projeto de lei que regulamenta o serviço de mototáxi por aplicativos na capital. O projeto segue para a sanção agora do prefeito Ricardo Nunes. O projeto aprovado estabelece uma série de exigências mínimas para a regulamentação da atividade na maior cidade do país. Entre as principais determinações estão o registro do veículo na categoria aluguel e a exigência de curso de formação para motociclistas. Ao mesmo tempo em que uma parte da sociedade vê com bons olhos o projeto, outro lado enxerga perigos com a prestação do serviço na maior cidade do país. Um levantamento recente produzido pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada mostrou que as mortes em acidentes envolvendo motocicletas aumentaram mais de 15 vezes em 30 anos. Os acidentes com motos se tornaram uma das principais causas de morte no trânsito brasileiro. No fim dos anos 90, motociclistas representavam 3% dos óbitos. Em 2023, essa participação saltou para quase 40%. O prefeito ainda não se manifestou após a aprovação do projeto. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, disse que a gestão dele ainda está estudando sobre o aumento da tarifa de ônibus na capital. Segundo ele, a decisão deve ocorrer na segunda quinzena deste mês. Amanhã, quarta-feira, o Tribunal de Contas do município vai analisar os contratos vigentes e, segundo o prefeito, vai analisar se terá ou não reflexos. No início deste ano, a gestão municipal aumentou a passagem de ônibus de R$ 4,40 para R$ 5,00 após um longo período sem aumento na tarifa. Um casal foi assassinado a tiros na Avenida Brasil, na altura de Campo Grande, no Rio de Janeiro. Uma criança também foi atingida pelos disparos e está internada em estado grave. De acordo com as autoridades, o veículo foi encontrado em um canteiro da Avenida Brasil, no sentido Santa Cruz. Segundo os agentes que atenderam a ocorrência, o veículo estava com diversos furos de bala. O bebê que estava no carro sobreviveu ao ataque e foi socorrido e levado por populares para o Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz. A direção da unidade informou que a criança passou por cirurgia e está internado em estado gravíssimo. O homem atingido é Yuri Garcês Honorato e a mulher Letícia de Melo Noronha. A polícia segue com diligências para entender os motivos do ataque. A família do traficante Álvaro Malaquia, chefe do 3º Comando PUR e conhecido como Peixão, foi detida enquanto tentava sair do Brasil com diversas joias. Todos vão responder por lavagem de dinheiro. A mulher de Peixão, 3 filhos e um sobrinho do traficante foram abordados na BR-262, em Campo Grande. Eles estavam a caminho de Corumbá, na fronteira com a Bolívia. Com o grupo, os agentes encontraram diversos itens semelhantes a joias. E em algumas haviam marcas da quadrilha que controla o complexo de Israel. O sobrinho do traficante afirmou ser o dono dos materiais. De acordo com a PRF, o setor de inteligência recebeu informações de que o traficante poderia estar no comboio, mas ele não foi encontrado. Os familiares foram levados para a Polícia Federal do Mato Grosso do Sul, prestaram depoimento e foram liberados. Eles vão responder por lavagem de dinheiro, ocultação de bens e organização criminosa.
E a seguir, astronautas russos voltam à Terra após meses de missão no espaço. E a nova oferta da Paramount para comprar a Warner Bros. Grupo em defesa dos animais protestaram em Nova Delhi contra a retomada de passeios com elefantes. A PETA, cuja sigla significa Pessoas pelo Tratamento Ético dos Animais, realizou uma manifestação a favor dos elefantes nesta terça-feira em Nova Delhi, capital da Índia. Fantasiados como paquiderme, os integrantes do grupo protestaram contra a retomada dos passeios de elefante para turistas em algumas áreas de conservação e parques em Uttarakhand, um estado no norte do país. We are in Jantar Mantar, New Delhi. Protesting against the use and abuse of animals. Estamos em Nova Delhi, protestando contra o uso e abuso de animais no turismo e na indústria do entretenimento. Tivemos a participação de muitos estudantes vestindo fantasias de elefante com sangue nas mãos e com as mãos e os pés acorrentados. Isso significa que os elefantes, especificamente, são usados há séculos para o turismo. Eles são abusados, são agredidos todos os dias. They get hit every day. A organização trabalha para resgatar elefantes de um cativeiro e levá-los para santuários onde possam viver em um ambiente mais natural. And even in the entertainment, there are circuses where elephants are expected. No entretenimento, existem circos onde se espera que os elefantes façam certos tipos de números para divertir o público. Tudo isso acontece depois de dias de treinamento. Eles chamam de treinamento, mas é muito estressante, incluindo bater nos animais, algo que somos totalmente contra. A PETA ainda explica que o estresse pode deixar os animais violentos, tornando os elefantes uma ameaça para o ser humano. Na Índia, os elefantes são usados em rituais religiosos, turismo, transporte e até em contextos ilegais como derrubar árvores. Na tradição local, eles são símbolos culturais de força e sabedoria. Um relatório do Repórter Sem Fronteiras, publicado hoje, mostrou que quase 70 jornalistas foram assassinados neste ano. O documento acusa uma escalada de hostilidade direcionada aos profissionais, especialmente no Oriente Médio. 67 jornalistas foram assassinados no mundo este ano, a maioria pelas mãos de exércitos ou do crime organizado. Os dados fazem parte do relatório publicado nesta terça-feira pela organização Repórteres Sem Fronteiras. De acordo com o balanço anual, 67 profissionais morreram de 1º de dezembro de 2024 a 1º de dezembro de 2025, sendo 29 deles na faixa de Gaza, todos eles palestinos. No documento, a RSF destaca que ações letais dos exércitos, oficiais ou não, e do crime organizado voltaram a impulsionar os assassinatos de jornalistas. Mais adiante, a organização diz que o exército israelense é o inimigo número 1 dos jornalistas e denuncia uma tendência de difamar profissionais da comunicação para justificar os crimes. Então, quem está matando os jornalistas? Claramente, hoje são as Forças Armadas israelenses que levaram adiante tanto uma campanha de descredibilização quanto ataques direcionados contra jornalistas, o que, de certa forma, elevou esse número a uma escala bastante considerável. Israel alega que mirava o Hamas, considerado uma organização terrorista pelos Estados Unidos e pela União Europeia, nos ataques que acabaram por vitimar jornalistas. Também existe o crime organizado, que é responsável por grande parte das mortes de jornalistas, pelos assassinatos de jornalistas na América Latina. O que antes era prerrogativa do México, com 9 mortos novamente este ano, agora está se espalhando para grande parte da América Latina. Primeiro a América Central, mas também a América do Sul este ano. Houve mortes no Peru, mortes no Equador, mortes na Colômbia, e estamos vendo uma verdadeira mexicanização deste subcontinente. O México foi o segundo colocado no ranking de letalidade, seguido por Sudão com 4 vítimas e Ucrânia com 3. A Repórteres Sem Fronteiras também informou que, no momento, 503 jornalistas estão detidos em 47 países do mundo, 121 na China, 48 na Rússia, 47 em Myanmar. Outros 135 estão desaparecidos, alguns há mais de 30 anos, e 20 estão sequestrados, principalmente na Síria e no Iêmen. Visitantes lotaram a Art Basel 2025 para ver de perto a exposição do artista Mike Winkman. A instalação apresenta cães-robôs com as cabeças dos bilionários da tecnologia. Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg.
Os rostos são recriados à perfeição, mas estão posicionados nos corpos de cães robôs em uma espécie de ringue. A instalação, chamada de Regular Animals, foi apresentada pelo artista digital americano Michael Joseph Winkelmann, conhecido como Beeple, na Art Basel, em Miami. A ideia por trás da escolha desses personagens, que são uma mistura de bilionários da tecnologia e artistas, é que o papel dos artistas é reinterpretar o mundo através de sua perspectiva. A obra, perturbadora para muitos, é um convite ao debate. Entre artistas e bilionários, o líder norte-coreano Kim Jong-un chamou a atenção. Eu sei quem são todos eles, mas vê-los com essas perninhas e corpos de robô é estranho. O que acontece agora com todos esses robôs e tudo mais é que os rostos parecem tão reais. Não conseguimos dizer se não são humanos. Eles parecem tão humanos. É interessante. Regular Animals integra o 010, seção dedicada à arte digital, uma das novidades da Art Basel em 2025. Os cães robôs reagem a comandos de inteligência artificial. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou um acordo para a China comprar semicondutores da gigante americana Nvidia. O presidente americano Donald Trump anunciou que havia chegado a um acordo com seu colega chinês Xi Jinping para permitir que a gigante americana Nvidia exporte semicondutores avançados de inteligência artificial para a China. Em uma publicação em sua plataforma Truth Social, Trump afirmou ter comunicado a Xi Jinping que Washington autorizaria a Nvidia a enviar suas unidades de processamento gráfico H200 a clientes aprovados na China e em outros países, sob condições que permitam uma sólida segurança nacional. O presidente Xi respondeu positivamente. Serão pagos aos Estados Unidos 25%, escreveu Trump sem revelar mais detalhes sobre o funcionamento do mecanismo de pagamento. O anúncio marca uma mudança significativa na política americana de exportação de chips de IA avançada que o governo do antecessor de Trump, Joe Biden, tinha restringido consideravelmente por motivos de segurança nacional relacionados com as aplicações militares chinesas. Trump afirmou que sua decisão busca apoiar o emprego americano, fortalecer a indústria manufatureira americana e beneficiar os contribuintes. As unidades de processamento gráfico, GPU, são utilizadas para treinar os modelos de IA que constituem a base da revolução da IA generativa, iniciada com o lançamento do ChatGPT em 2022. A Paramount anunciou uma proposta para comprar a Warner Bros. Por mais de 108 bilhões de dólares. A Paramount lançou uma oferta pública de aquisição da Warner Bros. Discovery a $30 por ação, desafiando um acordo previamente anunciado entre a empresa e a Netflix. Em um comunicado, a Paramount afirmou que a oferta avalia a gigante do entretenimento em 108 bilhões e 400 milhões de dólares, quase 579 bilhões de reais, e representa um bônus de 139% sobre o preço das ações da Warner em setembro, classificando a oferta da Netflix como inferior e incerta. Ao contrário da Netflix, que propõe adquirir apenas o estúdio Warner Bros. E a plataforma de streaming HBO Max, a Paramount Skydance quer comprar toda a WBD, incluindo sua carteira de canais de televisão. Antes de considerar uma venda, a Warner Bros. Discovery planejava separar esses canais do restante do grupo, entre eles CNN Discovery, considerando seu menor potencial de crescimento em um contexto de retração da televisão a cabo nos Estados Unidos. A Paramount Skydance foi, de fato, a primeira a manifestar interesse pela Warner Bros. Discovery e apresentou pelo menos 5 ofertas antes da que foi feita nesta segunda-feira. Mas o conselho da WBD preferiu a Netflix, que também superou a operadora de cabo Comcast. A proposta da Netflix avalia a Warner Bros. E a HBO Max em 83 bilhões de dólares, 443 bilhões de reais, incluindo a dívida. Para tentar convencer o conselho de administração da WBD e seus acionistas, a Paramount Skydance está disposta a financiar sua oferta inteiramente em dinheiro, enquanto a Netflix inclui uma parte do pagamento em ações. E a missão russa Soyuz MS-27 retornou à Terra. De volta à Terra, a nave espacial russa Soyuz MS-27 retornou da Estação Espacial Internacional nesta terça-feira. A bordo dela estavam os cosmonautas da Roscosmos, Sergei Rykov e Alexei Zubritsky, além do astronauta Johnny Kim, da NASA.
A espaçonave pousou na estepe do Cazaquistão, encerrando uma missão de 8 meses. O espaço é uma das últimas áreas de cooperação entre Rússia e Estados Unidos, cujas relações se deterioraram devido ao conflito na Ucrânia, apesar da retomada dos diálogos por iniciativa do presidente americano Donald Trump. O setor espacial russo, historicamente um orgulho para o país, enfrenta há vários anos uma falta crônica de financiamento, escândalos de corrupção e fracassos, como a perda da sonda lunar Luna 25 em agosto de 2023. Os problemas, no entanto, não diminuíram as ambições da Rússia, que pretende construir sua própria estação orbital e retomar as missões à Lua. Gospel News desta terça-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês uma noite abençoada. Na sequência, a gente tem a transmissão desse último encontro mensal, Mais QV, Mais Que Vencedoras, diretamente do Renascer Hall Sede Internacional nesse ano de 2025. Uma palavra poderosa da Bispa Sônia Hernandes que você acompanha ao vivo aqui na Rede Gospel, na Rádio Gospel FM e em todas as nossas mídias sociais. Eu desejo a todos vocês uma ótima noite. Amanhã, a partir das 7, nós estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. E até lá, você fica muito bem informado no YouTube Rede Gospel TV Oficial e também no Spotify Gospel News em 3 minutos. Uma boa noite a todos e até amanhã.